carregador de iPhone aí, não? Só sua barriga. Eu também descarregou. Vocês estão esquerda mesmo, né? Ô, Neto, eu vou cuidado aí. Depois eu pego. Bom, pessoal, o Guilherme já. Vai ficar aí? Não sei se tá ligado. Você precisa ligar o som ou não? Não. Se ele estiver falando com Você quer que os meninos se apresentem aqui, cada um para você? Vamos fazer uma apresentação. Nós somos, né? Eu sou o Diego e Diogo, né? Diego e Diogo, né, os esportes, né? No Facebook, YouTube, enfim, diversas redes sociais aí para acompanhar, cobrir e informar aí o torcedor celeste. A gente faz no Cruzeiro Esportes, um trabalho como se fosse um Globoesporte.com mesmo, que é cobertura diária, informativa, o tempo todo. O que acontece aqui, a gente já solta lá na hora, lesão, escalação dos jogadores, tudo. Transmitimos os jogos também e igual os meninos aqui, tem bastante representatividade no auxílio também no canal. Eu sou o Valdir, do canal Cruzeiro. É o canal do YouTube sobre Cruzeiro, mas além do YouTube faço trabalho nas outras redes sociais também de divulgação. Eu sou o Luiz, eu tenho o perfil Cruzeiro News, que é um canal no Twitter, e sou Nogueiro, ESPNFC, representante do Cruzeiro na ESPNFC. E é o que eu fiz um vídeo há 2 anos atrás. 4 anos atrás. Eu sou vídeo para namorar bem, Tava namorando aí no vídeo. Pedro Henrique do portal Live Blog, nossa, eu escrevo um pouco, dou minha opinião sobre o que acontece nos jogos O Gão Fanático Celeste e pois, né? E também hoje sou representante do Cruzeiro no Transamérica Esportes. Eu sou Luciano, escrevo para o Guerreiros Gramados. Aí nosso perfil lá é mais texto opinativo mesmo. A gente tem a rádio também toda segunda, a rádio online, o Guilherme já participou lá com a gente também. E nosso perfil é esse, mais opinativo mesmo, e tem a rádio segunda, a gente comenta os jogos e às vezes tem no meio de semana não tem jogo. Nosso meio Alex, nosso Dex. Boa. Sou Vinícius do Diário Celeste, um site mais voltado para estatística. Pablito, você conhece, tive a oportunidade de homenagear você em uma festa. Tem um perfil no Twitter, né? A galera me chama de pai, é Pai Blito. E hoje eu tenho uma galera que chama Galera do Twitter, que é onde tive essa ideia de trazer essa turma do Twitter para um grupo de WhatsApp, e a gente está sempre com umas ideias ali, fazendo coisas em prol do Cruzeiro. Fechamos, irmão. João da Nação 5 Estrelas é o maior portal de mídia independente do Cruzeiro, com todo o conglomerado, mídias sociais e principalmente o site, que tem entre os 10 mais acessados privados de Minas, só trata de Cruzeiro. Show de bola. Bom, pessoal, feitas as apresentações, eu acredito muito que nesse. Eu acho que vou pegar também. Liga o som. Tá ligado, né? Tá um pouquinho baixo. Tá baixo? Tá baixo, né? Eu falo baixo. Completando aqui. Primeiro que eu acho importante demais, cara, que vocês, né, vocês são a voz de uma grande parte dos torcedores. Entender cada vez mais dos processos, da estratégia, dos planejamentos que tem dentro do futebol. Né? Na medida do possível, lógico que um clube tem coisas que, como estratégia também, são coisas que tem que ficar dentro dos clubes, como é também nas nossas casas, tem coisas que são de dentro da nossa casa que tem que ficar dentro da nossa casa. Mas eu acho muito importante, né, a gente conseguir que isso seja uma prática que possa se estender, né, na medida do possível, conforme o decorrer dessa primeira oportunidade. Que eu acho que conhecer, né, futebol é interessante para todos, não só as pessoas que estão trabalhando no futebol, mas para quem está dando a informação. Quanto mais informação clara, mais informação, se tiver melhor, vocês podem transmitir, né? Então eu sempre falo que conhecer futebol é uma coisa, decidir futebol é outra. Decidir futebol tem uma série de circunstâncias que acontecem para a gente decidir. Então, estou aqui como gerente de futebol, né? Vou tentar explanar um pouquinho como cheguei a essa conclusão de trabalhar gerente de futebol e por que trabalhar no Cruzeiro, né? Quando parei de jogar, muitos treinadores, muitos presidentes de clubes que trabalhei, principalmente jogadores,
muitos me ligaram quando eu sei que é parar, que eu não podia sair do futebol. Eu não podia sair do futebol, e eu tentando entender por que eu não saí do futebol, né? Tudo que vivi, a maneira que me comportei, sempre tive meus princípios, sempre fui muito verdadeiro com os jogadores, com os treinadores. E aí comecei a pensar qual função seria a melhor. E aí fiquei 2 anos estudando, 2 anos tentando me achar dentro do futebol. No dizia que eu tinha que ser treinador, outros diziam que eu tinha que ser diretor. E eu sempre vi uma lacuna muito grande no futebol, que era entre os jogadores e entre a diretoria. Que foi um papel que a minha maior escola disso foi feita aqui no Cruzeiro. Por isso que sou muito grato ao Cruzeiro. O Cruzeiro, como eu sempre falei, eu sou muito sincero nessa entrevista. Eu sou na minha entrevista que eu sou ali na rua. Eu não consigo fazer um personagem. Então, o que eu falo para vocês aqui, eu vou falar ali na rua, porque está na memória, está no meu coração. Né? Então, eu sou muito grato ao Cruzeiro, porque o Cruzeiro ele me deu a oportunidade de encerrar a minha carreira, sendo bicampeão brasileiro, uma das coisas que eu não tinha. Eu consegui ser bicampeão brasileiro, uma das coisas que eu tinha o maior temor que eu tinha de parar de jogar e de não ser campeão brasileiro. E o Cruzeiro, por isso aconteceu esse amor de velho, né, para futebol, né? Aconteceu um amor assim entre eu e o Cruzeiro. Por isso, o Cruzeiro me deu a oportunidade de ser bicampeão brasileiro e me deu a oportunidade de perder o grande medo, o segundo medo, né, que era de aposentadoria. E eu pude me aposentar com uma alegria muito grande, porque o Cruzeiro fez o bicampeão brasileiro e eu decidi sair do futebol. E aí, nessas andanças aí pelo mundo e pelos clubes, todos acabavam eu vendo essa necessidade entre os jogadores e a diretoria. E eu tive esse estágio aqui no Cruzeiro, porque, como vocês bem sabem, nos últimos anos eu joguei pouco, né, somente em 2014, e ajudava muito nessa parte. Isso o Alexandre pode falar para vocês, um dia vocês perguntar, e tudo que eu falo aqui é claro, é aberto, é verdade, tanto que quando ele foi ao Palmeiras, ele me perguntou o que eu queria fazer, a hora que eu pudesse trabalhar com ele lá. E eu resolvi trabalhar aqui no Cruzeiro, que eu achava que deveria ser o clube que eu deveria iniciar minha carreira, por tudo que tem no futebol, né? Tudo que eu vi de seriedade no futebol, eu vi aqui no Cruzeiro. É lógico, seus erros, seus acertos, que são inerentes do futebol, mas eu vi mais coisas parecidas comigo aqui no Cruzeiro, de princípio, de pessoas, de torcida, a maneira que a torcida apoia, o que a torcida gosta, uma torcida que tem aquilo que eu gosto muito, que é ambição pelo título, pelo campeonato, por jogar bem, por estar sempre na ponta da tabela. Então, tive outra oportunidade de trabalhar e eu botei na minha cabeça, junto com a minha família, que eu ia iniciar a volta no futebol, né? Eu vou voltar ao futebol no Cruzeiro. Então, estou muito feliz e hoje estou no cargo de gerente, no cargo aquele que eu disse para vocês que é que para mim é a grande dificuldade que a gente tem no futebol brasileiro, né? Entender como pensa o jogador e entender também como pensa o diretor. Então, eu sempre falo isso para os jogadores, que é parceria, né? E a parceria é uma via de 2 mãos, tem horas que é para lá, tem horas que é para cá, mas tudo pensando no bem maior que é o bem do clube. Então, minha função de gerente é essa. Além, lógico, de contratações, quando a gente tem conversa sobre tudo, por eu conhecer um pouco mais, né, do campo em relação à diretoria, acabo também tendo a minha opinião sobre essas coisas, mas a gente tem aqui em conjunto, colegiado, para trabalhar tudo. Então, tudo que acontece aqui, eu divido a responsabilidade em tudo, tanto nas coisas positivas e coisas negativas que vão acontecer. Todos fazem o mesmo planejamento, todos planejam bem, mas vai ganhar um. E o futebol brasileiro só é valorizado quem ganha. Agora está melhorando um pouco a relação da Libertadores, está dando um valor, e as pessoas estão começando a entender também o que é bom trabalho também, que nem sempre vai ganhar. Então, minha função de gerente é essa, quero abrir para vocês aí na ordem que vocês acharem melhor, e a gente vai ter um papo bem tranquilo, você pode perguntar o que quiser, eu acho que quanto mais informação vocês tiverem, vão ser muito melhor os programas de vocês, os seguidores vão ficar contentes de vocês terem uma informação um pouco mais real de dentro e que a gente possa ter essa continuidade à medida que as coisas ocorrerem da melhor forma. A gente sabe que tem momentos que vem crítica, muitas são pertinentes, outras não, então aqui a gente vai poder
ter esse papo bem à vontade, estou aí bem à vontade, pode perguntar o que quiser, a gente vai, à medida do bate-papo, a gente vai se conhecer. Ô Tinga, primeiramente eu queria, né, agradecer aí ao Guilherme, ao Alisson, a você, essa abertura, né, acho que todos nós ficamos extremamente contentes com essa oportunidade. Com relação ao seu cargo, Tinga, eu queria entender, por exemplo, qual a demanda, né, dos jogadores para com diretoria e diretoria para com jogadores. É você quem leva aí, né, os desejos e necessidades dos atletas para a diretoria, assim como da diretoria para os jogadores? Exato. Tem muitas coisas que são técnicas, os jogadores falam direto com o treinador, né? Mas tem muitas coisas que vai muito da relação de confiança, né? Por eu ter trabalhado com muitos jogadores aqui e também eles conheceram um pouco do meu perfil, mesmo aqueles que não trabalharam comigo, muitas coisas que às vezes quer se falar para a diretoria, não sabe talvez a forma, se fala para mim, eu consigo falar de uma forma que a diretoria consiga entender, não como uma coisa ruim, né? Uma coisa sempre do lado positivo. Por ter cursado e estar cursando também gestão do futebol, eu consigo também pensar hoje um pouco como diretor, né? Então eu consigo transmitir isso melhor também para o diretor e vice-versa também. Às vezes o diretor quer mandar, a diretoria quer mandar algum recado ou conversar de uma forma com o jogador, e eu consigo às vezes mudar a gente, porque sabe, não falamos assim com o jogador, ele vai entender melhor e vai ver que isso é a maneira certa, né? Às vezes tu fala a mesma coisa no futebol, mas de uma outra forma. Sim. O impacto é outro, então é bem isso mesmo. Seja cobrança de resultados ou enfim, método de treino, seja qualquer demanda, você tem essa carta branca aí entre diretoria e jogador. Exato, tem. Eu acho que quando se fala de treino, de questão técnica, nós temos hoje aí um dos melhores treinadores do Brasil, né? Então a gente acredita, quando a gente contrata um treinador da qualidade do perfil do humano, com todo o seu histórico, com toda a sua bagagem, a gente acredita e tem a convicção de que tudo que está sendo feito, vai ser feito no Cruzeiro, é o melhor. Mas em relação a conversar com os jogadores, de cobrança, a gente faz a cobrança, e principalmente eu, quem me conhece sabe o quanto eu sou fascinado pelo competitivo, e a cobrança que a gente tem é uma cobrança muito leal, firme, na hora que tem que ser firme, carinho, na hora que tem que ser com carinho, mas sempre pensando no Cruzeiro. Ô Tinga, assim, antes de me apresentar o jogo, né, a gente começou esse movimento agradecendo aí hoje, por estar se tornando realidade, o Gão, né, o Rafael Pena, que não está aqui hoje, e antes de te fazer uma pergunta, eu quero te falar assim, a importância disso, porque às vezes a gente vê que a gente está aí para caminhar junto com o clube. Você falou assim, por exemplo, dos momentos difíceis, mas é nesses momentos difíceis que a gente está ali para poder auxiliar, para poder estar junto, até porque a gente sabe que nos momentos difíceis aparecem muitas oportunidades, muitas coisas para poder desviar o foco do que está acontecendo mesmo. Então ressaltar essa importância, né, da gente estar do lado do clube, porque todo mundo que está aqui, todo mundo é cruzeirense, cara. Então quando o pessoal bater no Cruzeiro de lá, você pode ter certeza que quem está aqui vai botar a cara daqui para poder defender do outro lado, entendeu? E eu queria te perguntar o seguinte, eu queria que você falasse como é que é o seu dia a dia, como é que é o seu papel aí como gerente de futebol, quando o clube perde, quando o clube vence, como é que é o seu dia a dia aqui na Toca com relação aos jogadores, e se o clube está sempre atento aí para algum nome pontual. Bom, eu chego aqui na Toca, né, sempre antes dos treinos, e tenho sempre meu ritual, né, eu vou lá no departamento médico, aperto a mão de cada jogador que está lá, né, porque eu sei o quanto é difícil quando você está no DM, você ficar esquecido, né? E aqui a gente não deixa que isso aconteça, não só eu, mas toda a diretoria, mas eu faço tudo aquilo que eu gostava quando eu era jogador e que era feito, que em muitos lugares não era feito, né? De transitar em todos os lugares, cumprimentar todos os funcionários, ser o nome de todos os funcionários, né? A importância do cara da portaria, do pessoal da grama, então faço, né, meu tour por todas as áreas ali, cumprimento, pergunto como está cada um, e depois começo a ter possibilidade de estar no campo, gosto de chegar um pouco antes no campo, ver os goleiros trabalharem, né, porque são os que mais trabalham, chegam antes, saem depois, né, junto, acompanhado e direcionado pelo Robertinho.
Depois subo, né, quando acaba o treino, a gente sempre se reúne lá, eu, o Klaus, o Bruno, o Caio, o Guilherme, troco ideia também direto com o pessoal da comunicação. Gosto de saber de tudo um pouco, porque acredito que, né, o mundo de hoje é um mundo de coisas compartilhadas. Né? Quanto mais informação eu tiver, fica muito melhor para eu tomar decisões. Né? Eu acho que hoje, você centralizar as coisas, centralizadores são um prejuízo muito grande hoje, né? No mundo moderno, principalmente no futebol. Então, o meu dia é esse. E aí, como gerente, como diretor, você não para de trabalhar. Acredito também, Guilherme, assim, porque depois que foi feito o telefone, você trabalha sempre. Né? Então a gente está sempre trabalhando. Em relação ao mercado, um clube como o Cruzeiro, ele está sempre atento ao mercado. Né? Lógico que sempre vocês entenderem, porque às vezes a gente passa na rua, o torcedor, contrata fulano, contrata fulano. Contratar é mole. Contratar é a coisa mais fácil do mundo, é contratar. Né? É só ter dinheiro e sair para contratar. Eu sempre avalio um pouco diferente, isso é a minha maneira de pensar. Né? Eu sempre falo que eu dou a vida e cuido das pessoas que passam do muro para cá. A partir do cara entrou para dentro da toca e é contratado, eu dou a vida e trabalho e quero o melhor para esses caras que estão aqui. A contratação, as pessoas que saem para contratar, enfim, a gente tem que ter dinheiro para contratar, a gente gostaria de ter estar sempre atento ao mercado, mas dentro das condições que o clube tem. A gente sabe que o futebol ele não está fora do país, né? O futebol está dentro do país. Nós estamos falando de um país que está quebrado, não é o futebol que vai estar com dinheiro sobrando. Né? Então, a gente faz as coisas, acho que acredito que nós temos feito muitas coisas já esse ano mesmo, sem ter, né, as reais condições, como todo mundo. Né? Nós não temos aqui um grande patrocinador, como tem outros eixos. Né? Então a gente está, mas o clube é um clube gigante, é um clube que tem o seu maior ativo, que é o torcedor, né? O único que não é substituível no clube é o torcedor, né? Então, e tem a história, que vale mais que qualquer dinheiro, a história. Títulos, acho que quase todos os clubes têm os mesmos, um tem mais, outro tem menos, mas aquele título, para mim, hoje cada vez fica mais importante, de sempre ser um time de primeira divisão, é uma coisa que está tendo um valor muito grande, né? Então, o Cruzeiro tem seu valor, que é acima de quase todos os clubes aí, mas contratar é uma coisa que não é muito simples quando você não tem aquelas reais condições para competir com o mercado. Então, a gente está sendo feito muitas coisas, o próprio Sassá agora que foi o último a chegar, todos os clubes queriam um jogador, vocês sabem disso, e a gente vai do nosso jeitinho, conquistando, mostrando. Eu acho que a maior venda de um jogador é a camisa do Cruzeiro. É o Cruzeiro, é o jeito que eu vendo, que eu mostro para o jogador. Quando eu fui lá no Rio conversar com o Sassá, a primeira coisa que eu falei para ele, Sassá, eu sei que tem esse clube. Agora eu vou te falar desse clube. Eu trabalhei nesse clube, não é porque eu sou gerente desse clube. A primeira coisa que eu falo para o jogador é o seguinte, eu não falo com vocês aquilo que eu não acredito. Porque senão depois eu vou ter que estar aqui com ele e vai me falar, o clube que tu falou não era assim, o clube que tu falou não era assado. Eu não faço o papel só porque não, tu tem que vir para cá porque eu sou gerente, não. Tu tem que vir para cá porque o clube é assim, 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 assim. E aí você pesa junto com as coisas que tu tem aí. Porque eu vou ter que estar com ele todo dia. Se eu falar que aqui não é um clube grande, que aqui não é um clube de torcida grande, que é um clube que briga para ser campeão e a gente chega aqui e vê outra coisa, então eu chego lá e falo para ele, aqui é um clube que briga para ser campeão, que tem uma torcida grande, que tem uma estrutura que tu vai trabalhar lá sossegado, os melhores profissionais, e ele chegou aqui e viu isso. Em 2 dias ele chegou e falou, esse clube é tudo isso mesmo. Então eu tenho que falar aquilo que é. Então, essa é uma das maneiras que para mim é o maior valor que o clube tem para negociar, é falar aqui é Cruzeiro. E assim a gente vai trazendo, assim como chegou o Rafa, chegou outros, o próprio Robinho que estava para ser trocado, acabou querendo estar aqui. Então todos os jogadores que estão aqui no Cruzeiro quis estar no Cruzeiro. Então esse é o maior negócio que a gente pode falar para o nosso torcedor, que todos que estão aqui querem estar aqui e tiveram outras oportunidades para estar em outros lugares. O próprio Thiago Neves, quando veio para cá, tinha 500 clubes querendo ele, vocês sabem, teve que vir para o Cruzeiro. Então, o maior convencimento é o Cruzeiro, entendeu? Então, isso acaba sendo um pouco fácil no meu trabalho. Deixa eu só acrescentar um negócio que o Tinga falou aqui, quando ele falou do Cruzeiro dos grandes patrocinadores, né? Ele está se referindo aos patrocinadores que investem em contratação de jogadores, né?
Nós temos diversos patrocinadores aqui, todos também são grandes patrocinadores. Mas nesse grupo aqui não tem nenhum deles que estejam investindo fortemente, como a gente tem o exemplo do Palmeiras, como a Crefisa está botando dinheiro na contratação, né? Então, para a gente não ter dúvida. Isso é interessante, o Guilherme falou, porque que vocês vão ter a condição de depois escrever e fazer a tradução como vocês querem, né? Como vocês quiserem fazer. Para a gente ter esse cuidado, né? Porque a partir de como for a coisa hoje, né? A gente vai ter sequência ou não, né? Porque a gente quer fazer aqui que a coisa seja positiva, também não querendo nenhuma mentira, querendo tudo de verdade, né? Mas que a coisa seja positiva. Como a gente está nesse bate-papo informal, muitas vezes vai escapar uma coisa ou outra. Somos todos cruzeirenses, Tinga, não vamos deturpar nada. Vocês estão vendo de novo? Sim. Não tem nenhum problema. Só para ficar bem claro. Não, somos todos cruzeirenses, não vamos. Está se referindo aos patrocinadores que são investidores perfeitamente. de contratação. Esses aqui são os maiores parceiros que eles perfeitamente. Mas eles têm outros modelos de negócio com a gente. Falando já em termos de contratação, sabemos que tem um Klaus aí que é nosso diretor competente, né? O Tinga, né, que é respeitado por vários jogadores. Quando o Cruzeiro vai atrás do jogador, você dá uma ligada, igual você citou o caso do Sassá, foi uma coincidência ou você está apto aí, ou você está disposto a sempre estar aí atrás do jogador, viajar até ele, conversar com ele, explicar o clube? Isso vai ser um trabalho do Tinga como gerente de futebol? E queria também que você falasse aí como foi o convite do Cruzeiro, quem te convidou e como você aceitou esse desafio aí na sua carreira aí, que é, né, gloriosa, né, todos nós sabemos, desde a Batalha dos Aflitos. E queria também já parabenizar o Guilherme, o Alisson e o Faleiro aí por essa oportunidade aí, dada a todos nós aqui de um bate-papo com você. Bom, cara, isso que tu falou é uma prática que eu já fazia quando eu jogava, né? Quando eu jogava aqui no Cruzeiro, muitas vezes eu achava e falava, então liga pro fulano, liga pro Beltrano, assim, eu liguei pro Ceará, assim foi pro Dagoberto, assim foi pro Morris. A história do Everton, ele mesmo contou na Fox, né? Assim, eu dava um bico no tornozelo e na outra falava, vem pra cá ano que vem. Então, eu fui fazendo esse curso já jogando, né? Legal. Quem deu o bico no Sassá? Alguém deve ter dado o bico, o Robin deve ter dado o bico no Sassá, né? Alguma coisa deve ter acontecido. Mas isso é uma das coisas que acontece muito, né? Porque o jogador, né, ele quer estar num lugar que ele sabe que na diretoria vai ter alguém, né, que vai estar com ele em momentos bons, momentos ruins, né? Porque vai acontecer, né? A gente não vai ganhar todos os jogos, na hora que a gente vai perder. Eu sempre falo isso para os jogadores e abri a conversa com eles falando isso. Que eu ia apertar a mão deles se eles fizessem 3 gols no jogo, da mesma forma que eu ia apertar a mão deles se eles errassem 3 gols no jogo e perdessem o jogo. Então essa é a minha conduta com eles, né? Com eles e com todos. E não só, eu estou falando de mim porque eu estou aqui, mas isso é a conduta do Klaus, a conduta do Bruno, a conduta do presidente Ivan. Né? Até também agradecer o próprio Ivan, o próprio Bruno, porque o Bruno foi uma das pessoas também que procurou nós para acontecer isso, né? Toda a diretoria está ciente desse momento aqui, concordou com isso, o próprio Mano Menezes. Todos concordaram que é importante a gente poder ter essa proximidade com vocês, né? E em relação ao convite, né? Na verdade, quando eu parei de jogar, já era para mim ter continuado aqui, né? Trabalhando. O presidente queria, chegou a conversar comigo, mas em respeito, né? E a instituição, eu achava que eu tinha que me preparar, né? Quando você gosta de um lugar e você quer entregar o melhor para ele, você não pode pegar de qualquer jeito, né? Então, com todo o respeito que eu tenho pelo Cruzeiro, eu falei, eu preciso estudar um pouco, precisava, algumas coisas até muito íntimas minhas, né? Eu precisava de uma coragem de voltar a estudar, né? Uma das coisas que eu precisava na minha vida, e eu voltei, né? Foi uma coragem muito grande, porque ir no centro de Porto Alegre todo dia para estudar, e ver aquela galera gritando lá, e falou, tá indo estudar, mas era legal, foi uma coisa muito boa para mim, eu pude vivenciar algumas coisas e dentro disso me preparar, fazendo atividade de futebol, e agora, né, cursando gestão da CBF, outros cursos, fui para a Europa, enfim. Eu queria entregar o melhor para o Cruzeiro, né?
e chegar melhor do que eu estava naquela época. Quando eu fui convidado, eu era um jogador. E eu ia sair de um jogador para diretor ou para gerente, como seria o cara naquela época. E talvez eu ia estar ali como jogador, eu não estaria com a cabeça que eu estou hoje. Né? Hoje eu consigo pensar como jogador, mas também consigo pensar como diretor. Então, o convite, aí em dezembro do ano passado, né, o Bruno me ligou, eu vim, sentei com o Bruno e com o presidente, foi feito o convite. Eu já estava na minha cabeça que se viesse o convite do Cruzeiro, eu ia aceitar. Eu tinha uma convicção muito grande, eu tinha certeza que eu iria trabalhar no Cruzeiro. Se não fosse esse ano, seria daqui 1 ou 10 anos, eu tinha certeza, por tudo que eu tinha construído aqui, laços de amizade. E quando eu digo amizade no futebol, não é amizade de sim, né? Só de sim, né? Amizade muitas vezes é dizer ou não, né? Então, se tu quiser agradar todo mundo e ser unânime, você não vai ser, e é uma vaidade nossa a gente achar que a gente vai ser unânime e agradar todos, né? Mas tudo que eu vivi aqui no Cruzeiro, tem coisas que, como a gente sempre fala, tem estratégias e coisas que a gente não pode falar, mas a gente quebrou muito o pau aqui 13, 14, né, para um objetivo, para ser campeão. Foi feito muitas coisas entre nós jogadores, junto com a diretoria, coisas firmes, para quê? Mas no final de dezembro estava todo mundo feliz, vocês felizes, nós felizes, todo mundo junto feliz. Então, foi esse laço que eu construí no Cruzeiro e eu tinha certeza que ia acontecer. Quando veio o convite, eu fiquei muito feliz. E minha família, uma família que ama esse lugar, né? Até porque se eu estivesse em casa agora, eu estaria de agasalho até o pescoço, de touca com frio, e aqui, estamos aqui nesse tempo bom, né? Então, estou muito satisfeito pelo Cruzeiro. Tenho um sonho que eu não vou abrir mão, que eu quero ser campeão de calça e camisa de botão, né? Campeão de chuteira, quero ser campeão de sapato. Não vou abrir mão disso, eu preciso ser campeão, eu quero ser vencedor como eu fui como jogador, eu não abro mão disso. Eu ficaria muito frustrado se eu me tornasse um gerente ou um cartola de futebol e não fosse campeão. Então eu vou brigar muito para que isso aconteça, porque essa é a minha carreira. E são os objetivos que eu tenho na vida, ser campeão de calça jeans, sapato e camisa de botão. Ô Tinga, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que o futebol mudou muito hoje, né? Antigamente o jogador passava 10 anos no clube e hoje ele se destaca um ano, às vezes o clube consegue segurar mais um e acaba que vai. Com isso tem uma transição de jogadores muito grande no clube. Então, por exemplo, o Sassá chegou no Cruzeiro. O Cruzeiro é um gigante. A história do Cruzeiro é muito grande. E muitas vezes, às vezes o jogador chega e não tem essa dimensão do que é o Cruzeiro, a história do Cruzeiro. Então, por exemplo, quando um jogador, o Sassá, chega a algum tipo de conversa, no seguinte sentido de mostrar para ele entender tudo que o Cruzeiro já conquistou, os títulos, para ele ter a dimensão e a responsabilidade do clube que está jogando? Bom, boa pergunta. Isso que é legal a gente perguntar, até para vocês saberem, né, o que acontece. Nós temos aqui no Pedro, né, nosso supervisor, nós temos material aqui, né, do pessoal de comunicação, que conta toda a história do Cruzeiro. Então a gente põe o jogador ali na história, na sala, e ali a gente apresenta toda a história. Em pouco tempo que ele demora. É quanto tempo de filme? Uns 50 minutos. 2 dias? A gente apresenta só 0,5% e é coisa pra caramba. Então, da história, dos títulos, da grandeza desse clube, a gente apresenta. E como falou hoje, as coisas mudam muito rápido, o jogador vem para o clube, escutou falar, mas não sabe realmente qual é a história. Além desse material que é produzido, que é apresentado, esse papo que eu tenho com o jogador, né, ele faz também isso importante nessa área de falar realmente o que é o clube, o que a gente espera dele também, né, da cobrança que tem nesse clube, uma cobrança boa, que é uma cobrança para ganhar, né, não é uma cobrança para se manter, uma cobrança para ganhar. Então a gente tem esse papel e isso é importante. E é legal que vocês perguntem e vocês comecem a ficar, né, atentos, saber, porque às vezes a gente acha, pô, no meu clube lá não tem isso, não tem, e isso faz importante. Vocês não estão viajando, não, vocês estão querendo uma coisa que é importante mesmo, isso é importante. Ô Tinga, com relação mais ao Mano Menezes, ao trabalho do Mano, você tem percebido o sentido
que o Mano está incomodado com a dificuldade do torcedor do Cruzeiro em abraçar a equipe este ano? O Mano está se sentindo pressionado, não está? Como você tem sentido aí o dia a dia do Mano Menezes? Eu acho que nós, eu sempre me coloco junto, a gente não fica incomodado, né? Primeiro, a gente tem um entendimento muito grande do que é o torcedor hoje no Cruzeiro, né? Eu digo hoje porque vocês vão entender como que eu estou falando. O torcedor do Cruzeiro nos últimos 2 anos, né? Vamos colocar nos últimos 3, 4 anos. Tu sai de um bicampeonato, né? E aí no outro ano, você acaba um ano brigando pelo rebaixamento, e no outro de novo. A gente entende que o torcedor fica apreensivo, o que vai acontecer com o meu time, né? A gente entende também, mas a gente montou, né, uma estrutura tanto de time. Eu acredito que o torcedor sempre vai pedir jogador, mas se a gente botar no papel do nosso plantel, nós não perdemos para ninguém, parece. Nós temos de tudo, nós temos um jogador rápido, temos um jogador de área, temos um jogador técnico, um jogador alto, O que talvez preocupe o Mano e nos preocupe também é que talvez no momento de primeiro semestre mais importante que a gente precisaria de todo o grupo, a gente perdeu muitos jogadores. Então praticamente a gente jogou as finais sem 5 jogadores titulares, 5 ou 6. Isso preocupa sim o treinador, isso preocupa nós como diretoria, mas também ao mesmo tempo que preocupa, a gente sabe que isso é inerente do futebol, por isso que se contrata 30, 35 jogadores. E também acreditamos que os jogadores que vão entrar dão conta do recado. A questão às vezes não é muito de entrosamento do momento, mas a gente também, não é desculpa para nós eu dizer que não estavam X ou A jogadores que a gente contrata, todos que estão aqui a gente acredita que tem condição de ser titular e entregar um melhor trabalho. Que talvez ali preocupou muito nós, né? E o Mano, somente nesses últimos jogos, é que na medida que o time estava buscando entrosamento, a gente perdeu alguns jogadores de setores que precisam muito de entrosamento, não que sejam melhores ou piores, acredito em todos aqui. E só abrindo um parênteses, o Mano Menezes não usou esse momento como desculpa em nenhuma entrevista dele. Exato. Ele jogadores, ele nunca chegou numa entrevista, isso é verdade, nunca chegou numa entrevista e falou assim, estou com poucos jogadores, né? Nunca aconteceu isso, ele sempre justificou mediante o futebol apresentado em campo. Exato, porque isso é uma das coisas que faz parte do futebol. As lesões, por isso que se contrata 25, 30 jogadores, tem que ter no plantel, às vezes, para esses momentos. E isso que vai fazer a diferença. Então vocês sabem que vocês vivenciaram isso muito próximo da gente. 13 e 14, se tu perguntar quem é titular, a gente vai saber que é o Everton e o Ricardo, né? E o Dedé, que acho que jogou todos os jogos aí. Essa mudou muito. Que é isso que faz a diferença no ponto corrido, é você ter um monte de jogadores. Mas lógico que nos momentos importantes você tinha sempre aquela base que vinha jogando junto mais tempo. Então teve alguns momentos, jogos importantes, que estavam aqueles principais jogadores, a coluna. Então é isso que a gente está buscando. Tivemos uma dificuldade com uma série de lesões, mas como foi citado, o Mano nunca veio aqui e botou isso como uma desculpa, até porque a gente acredita em todos. Mas acho que essa é a maior preocupação. Em relação à torcida, né, de estar apreensivo, a gente entende, cara. Você vem 2 anos, né, brigando lá embaixo, a gente entende que ele vai ali no começo da competição, né, quando você pensa que vai, a gente, né, eu acredito que a única coisa que saiu fora do controle, que a gente jogou, que a gente merecia, eu também não quero ganhar sem merecer, né? Então eu acho que de todos os jogos que a gente perdeu aí, o que a gente merecia perder de fato, pelo que a gente produziu, foi contra a Chapecoense. A gente não produziu nada. Mas se você pegar o jogo do Bahia que a gente perdeu, Corinthians, Sport. Então, quando a gente perde dessa maneira, a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito, que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, que é coisa de dia a dia, entendeu? Mas agora com a Chapecoense nós tínhamos que perder do jeito que a gente jogou, né? A gente merecia perder, merecia ser vaiado, que tinha que ser vaiado. Porque eu falo de ser vaiado porque não é, eu também sou vaiado, não são os jogadores que são. Então, eu sou uma figura que eu saio na rua, as pessoas me cobram também. Então, eu me coloco sempre no mesmo lugar e estou aí para isso também, né? Quando eu saio na rua, as pessoas sabem que eu trabalho no Cruzeiro, se acontece alguma coisa errada, as pessoas me cobram também no Cruzeiro. Então, essa responsabilidade eu acho importante também, porque os jogadores sabem que eu tenho o mesmo tipo de cobrança que eles. Então, de todos que a gente perdeu aí, acho que somente a Chapecoense nós merecemos ter perdido, então nós merecemos agora também uma sorte melhor que a gente.
até meio de perguntar, porque ainda mais que é ao vivo, a gente pode soltar às vezes o negócio sem querer, mas eu tenho que perguntar, meu lado vem mais pro lado do torcedor, estou mais em contato com a torcida diariamente, pessoalmente, as pessoas mais questionam o que está acontecendo. Você veio falar do Mano, os 2 últimos anos do Cruzeiro, igual outro dia eu mencionei que infelizmente a torcida ficou mal acostumada, isso é normal quando o time começa a ganhar muito, a gente vê o próprio rival, aconteceu isso, o Palmeiras está dessa forma, né? Ganhou, e esse ano você vê que está aquele clima tenso. Os 2 últimos anos nossos foi bem complicado. Só que o que eu observo, igual tocando lá do Mano Menezes, que a maior crítica que vem da torcida é pela filosofia do treinador perante a filosofia do clube, na história do clube. Né? O que eu vejo que o torcedor mais reclama hoje em dia é a forma do Cruzeiro de jogar. Acho que o Cruzeiro joga mais retrancado do que não joga ofensivo. E sempre em nossa história, até em videogame, quando você começa a jogar, o Caio Ribeiro e o Thiago Light vai falar com o Cruzeiro na história, eles começam a comentar e falam que o Cruzeiro sempre jogou pra frente. Como que a diretoria do Cruzeiro faz, né, esse filtro, né? A gente for colocar aqui um lado da torcida pressionando esse lado da filosofia, da forma que o Mano está jogando com o time, como que o Cruzeiro vê isso, a diretoria, você, uma pergunta sua e da diretoria no geral, vê como que vai ter esse entendimento da torcida e aceitar às vezes as coisas que acontecem, que às vezes a gente, pelo lado torcedor, você estoura, sabe? O time perder não tem que ganhar tudo, tem que estar sempre vencendo, não é assim as coisas que acontecem. Igual você falou a questão de contusão, e às vezes muita gente desse de lado não percebe isso que acontece de fora. Como que acha que você pode fazer com que a torcida enxergue isso de uma outra forma? Esses problemas que às vezes acontecem, que é natural no mundo do futebol, de que forma que a diretoria pode transparecer isso para o torcedor? Boa pergunta. Primeiro, não é o mal acostumado, é o bem acostumado, né? A torcida está bem acostumada a ganhar, né? Então, ela sempre cobra isso. Né? Em relação a modelo de jogo, né? Às vezes o treinador também fica possibilitado talvez de conduzir da maneira que tem que ser feito, talvez mais próximo daquilo que é a história do Cruzeiro. Né? Você está, por exemplo, um exemplo do jogo contra o Corinthians. Então a gente jogou de um jeito contra o Atlético Goianiense, né? Para ganhar o jogo, né? Jogando para ganhar o jogo, né? Propondo, querendo ganhar o jogo. E de repente ele estava pensando, acredito eu, não conversei com ele, mas acredito que eu pensando em jogar da mesma forma, talvez com o Robinho, e o Robinho sofreu uma pancada que faz parte do jogo, e de repente perdeu um jogador. Então também o treinador às vezes fica engessado de poder ter continuidade naquilo que planeja, né? Mas eu vejo também que o Mano é o mesmo Mano que chegou aqui em 2015 e 2016 e fez o mesmo trabalho, que se pegar o percentual do Mano nas 2 passagens são acima de 60%, percentual de Libertadores. E jogando da mesma forma, variando algumas coisas. Então, a gente pode pegar os mesmos modelos e usar o que a gente quer. Então, vamos dar um outro exemplo. Contra o Santos, o Mano jogou com 3 volantes. Um dos lugares mais difíceis de se ganhar é do Santos na Vila. Né? O lugar do Palmeiras estourar agora, o time mais caro, ele ganhou dele lá. É difícil ganhar na Vila. A gente foi lá, ganhou e ganhou bem na Vila. Então, é tudo de como é o comportamento do próprio jogo. Né? Então, a gente pode usar com 3 volantes a gente ganhou o jogo. Então, acho que cada jogo tem sua história. Então, talvez o modelo, a história que o Cruzeiro tem de atacar, você pode atacar jogando com 5, 10 volantes, você pode atacar. E também você pode jogar com um monte de atacante e não atacar. Então, é o modelo do próprio jogo vai mostrar. Lógico que entendo, e eu também sou como torcedor, eu quero ver sempre meu time atacando. Mas também nós temos um outro time, nós temos uma estratégia, nós temos um outro time que pensa também no modelo de jogo. Eu acho que o torcedor acredita muito no Mano, porque no momento mais difícil aí, 15, 16, o torcedor abraçou e o Mano chegou aqui, fez um baita trabalho, por isso que está aqui hoje, né, conduzindo da melhor forma. E eu tenho certeza, cara, que o nosso final de ano, esse ano, vai ser muito melhor do que foi 15, 16, alguns dos objetivos nós vamos alcançar, com certeza. Por falar em jogos importantes, nós estamos aí, né, na porta aí de um Cruzeiro e Palmeiras valendo uma semifinal aí de Copa do Brasil. Como está sendo a preparação? Se há uma estratégia específica para esse jogo? Porque o Cruzeiro tem que voltar aí, né? Tem que voltar como torcedor, né? A ser o maior detentor de títulos aí da Copa do Brasil. Um dos
grandes objetivos, é o que está mais próximo, né? Isso. Jogar aí 5, 6 jogos aí, ganhar você é campeão, né? Então, assim, uma das estratégias é a gente tentar que a maioria dos jogadores que estão machucados esteja apto a jogar, né? Isso acho que é o grande ganho, né? Às vezes a gente fica falando talvez em contratação. Se nós voltarmos todos os jogadores que estão no DM, nós não vamos contratar ninguém. Nós temos muita qualidade parada, que faz parte do futebol. Não é culpa de ninguém os jogadores estarem no DM, é coisa do futebol. O DM faz o seu melhor, o médico faz o seu melhor, o preparador faz o seu melhor. São coisas do futebol, né? O jogador está ali para isso, é um esporte de contato, de choque. Como vocês muito bem falaram, o futebol mudou, então hoje o jogador, o futebol ele já não é mais um exercício saudável, né? Ele é de muito sacrifício. Você sempre sai com uma sequela do futebol, como eu estou com ferro aqui na perna, né? Uma haste de 12 na canela, isso faz parte do futebol, você sempre vai sair do futebol com alguma sequela, porque hoje é de muito físico, de muita força, e tem um fator muito importante hoje que está agregando, acredito eu, ao número de lesões, que é a parte psicológica. Hoje a pressão psicológica que tem para se jogar futebol é muito maior, e vocês fazem parte dessa pressão psicológica, não que na parte negativa ou não, mas do fato de vocês, hoje através das redes de vocês levar isso para milhões de pessoas, e isso os jogadores, todo mundo enxerga tudo, todo mundo vê tudo. Esse é o mundo moderno, o jogador ele vê, ele tem Instagram, ele tem Facebook, ele sabe das coisas que estão acontecendo, ele sabe da cobrança que é, então tudo isso ele leva para dentro do dia a dia, do dia do jogo, acaba, acredito eu, que tendo uma pressão maior, isso também influencia um pouco na parte física, e por isso também temos o número de lesões no Brasil, né? Porque a gente está falando do Cruzeiro, mas todos os times estão com o mesmo problema, ou já não sei se é mais problema, ou se já é inerente, ou já faz parte do modelo de futebol, do modelo de jogo, do modelo que é a pressão de jogar futebol hoje no time grande. Ô Tinga, você está falando aí, começou a falar uma coisa sobre DM, né? Hoje o torcedor gosta de questionar sobre tudo, e o DM é um desses assuntos. Até que ponto a gente pode julgar assim, que é, por exemplo, um caso de às vezes o DM está recuperando o jogador com um prazo maior, ou se já é um histórico de lesão do jogador, ou ele já vem de um caso recorrente, ou se, por exemplo, a gente já tinha um calendário apertado, e apertado mais ainda, por exemplo, agora com a Primeira Liga. Eu vi até, não sei quem, um jogador, um comentarista, falando, pô, mas é desumano e tal, falando isso, como é que funciona isso aí? Pô, cara, show de bola, porque senão isso é legal a gente poder transmitir o torcedor, se aproximar cada vez mais. Primeira coisa, o DM, tudo que o DM quer é botar os jogadores o mais rápido possível. Né? O DM, o pessoal que está no departamento médico, eles não colocam ninguém lá, eles estão lá só para tirar a pessoa, eles estão só esperando. O bom com o DM é que não chega ninguém lá, né? E quando chega, sai mais rápido. Né? Então, no futebol a gente tem que começar a entender que são coisas que fazem parte e não buscar culpado, né? Porque não existe culpa. O jogador se prepara e vai lá para o campo, aí toma uma pancada, o Robinho tomou outro, quer que ele volte no tempo mais rápido possível, né? E a gente também cobra muito isso dele, gente. Esse tour que eu faço todo dia, que eu dou uma passada no DM, né? Lógico, para completar os jogadores, isso eles gostam, porque eles sentem também, veem que as pessoas estão olhando para eles em qualquer circunstância. Também é para cada dia eu vou lá, chega a ficar chato, pegou o Charlinho, o Mônico, o André, e aí, fulano? Fulano eu acho que tal dia, no outro dia eu vou ter o senhor. Então eu estou sempre próximo disso, né? Mas o departamento médico trabalha para que o jogador volte o mais rápido possível. Esse é o que ele quer, ele não põe ninguém lá, ele quer tirar de lá, né? Então, se às vezes se dá um prazo, às vezes mais é como estratégia, né? Estratégia, como eu falei para você, às vezes, ou até faz parte mesmo, às vezes, vamos citar um exemplo, eu queria ir para o Rio de Janeiro, fui de carro, quando jogava aqui, me falaram que era 6 horas, então eu planejei para chegar lá em 6 horas. Aí no meio do caminho meu filho pediu para mijar, eu botei a gasolina,
E eu cheguei lá e o planejamento durou 9 horas. Então são coisas que a gente planeja, mas são percalços que acontecem, principalmente no futebol. A gente tem físico, tem a competição, tem o adversário, mas o DM está como todos nós aqui, tentando fazer o melhor para o clube. Então o DM não põe ninguém lá, ele tenta tirar. E nós apertando cada vez mais, né? Eles esticam o prazo, nós apertando o máximo, mas a gente sabe que cada corpo responde de um jeito, né? Bacana. Eu falo assim, Tinga, às vezes até como sugestão, esse caso, por exemplo, eu confesso que eu não sabia que quando o jogador chegava no clube, o clube contava a história do jogador do clube. E essa é uma coisa que a gente vai poder reproduzir. Esse outro caso do DM também. Às vezes a gente, igual no caso do Dedé, foi poupado 3 jogos, então às vezes a gente fica meio sem saber. Esse tipo de informação, se já ser sempre levada, às vezes evita até uma cobrança desnecessária, entendeu? Se o torcedor tiver uma comunicação maior do que está acontecendo nesse meio. Exato, cara. Como o Guilherme abriu falando aqui antes de vocês olhar o treino, né? Que essas decisões de o cara ir pro DM ou não ir pro jogo, ela tem uma série de pessoas, uma série de consultas, uma série de exames, para que seja tomada a decisão, né? O que a gente mais quer é botar os 30 jogadores ali pro Mano e o Mano optar pelo que ele acha de melhor no momento. Mas quando é tirado um jogador, tem uns porquê, né? Eu sempre digo isso para os jogadores, né? Porque eu tenho um convívio muito aberto com eles, muito verdadeiro, e eu sempre tenho um tema comigo que quando você diz sim para o jogador, você não precisa dos porquês. Né? Dificilmente quando a gente diz sim, né? Normalmente sim é coisa boa. Ah, posso ir ali, não sei quem pode. Ninguém pergunta por que pode, né? Mas quando eu digo não, eu tenho que ter os porquês. O mesmo porquê tem que ter uma base, né? Ele gosta ou não, ele tem que ter uma base, né? E assim também é, quando um jogador não vai para o jogo, não vai, tem os porquês, né? Nem tudo a gente pode abrir que faz parte da estratégia, porque a gente tem um adversário, a gente tem um concorrente, a gente tem uma estratégia para também ganhar alguma coisa que talvez o adversário ache que vai vir um jogador e não vem. E o futebol ele tem muitos detalhes que talvez no começo do jogo, por ele achar que vai vir um jogador, a gente pode tirar alguma vantagem, como a gente já perdeu e já ganhou os jogos em pouco tempo. Então tem estratégia, mas volto a falar, acho que essa proximidade, vocês entendendo um pouco mais daquilo que é possível nós passarmos, como a gente fala, tem coisas que são da casa, assim, tem coisas do site de vocês, das coisas de vocês, que são só de vocês não tem que passar também para nós, né, e não passa para o público de vocês. Mas na medida possível, quanto mais a gente tiver essa proximidade, cara, acho que vai ficar mais rico, tanto vocês, nós também como sugestão, né? Tu deu essa sugestão de uma coisa que já tem, então isso mostra para nós que nós não estamos viajando, que o torcedor quer saber disso e acha isso importante, a gente ter essa apresentação para o jogador. Então, quando vocês tiverem a sugestão, cara, acho que o mundo hoje é um mundo de escutar todo mundo, mas de decidir é uma decisão de quem tem as responsabilidades. Mas acho que essa proximidade vai fazer bem para nós, para o torcedor e para todos. Existe uma cobrança também muito em cima de nós também. O pessoal entende a gente também como representante da torcida, pessoas que têm uma ligação direta com o clube, né, que tem que levar informação para eles diretamente, certo? Existe uma coisa assim, que, por exemplo, perdemos a final do Mineiro, o Cruzeiro, alguns jogos não teve bem em campo, e aí eles cobram da gente o seguinte: existe alguém no Cruzeiro que chega perto do jogador quando ele está não está rendendo bem, tudo, que troca uma ideia, que bate um papo, que vai lá, tem que entender o lado do jogador, que faz aquela cobrança, né? Porque o torcedor ele pensa assim, e ele entende que, por exemplo, o cara é um profissional, certo? Ele como profissional também tem que ser cobrado de um alto rendimento e tudo. O torcedor sempre fala com a gente: seria você essa pessoa? E se é você, como que você faz isso? Bom, esse é Você que chega chutando a porta lá? Uma modéstia à parte, assim, uma coisa que eu fiz a minha vida inteira. Muitos treinadores que trabalharam comigo usavam isso comigo, né? Me usavam para essa parte. Né? Tem uns treinadores que falavam: pô, fala com o jogador que eu já não aguento mais falar com ele, né? Isso quando eu jogava, né? Tô falando isso quando eu jogava. E eu fazia isso muito bem, né? Sabia, eu sei o que mexe com o jogador, o que não mexe, né? Então a gente faz isso. São coisas que você não pode falar como a gente conversa e como a gente fala. Se a gente chuta, se a gente dá risada, se a gente abraça, tem coisa que só. Tem vezes, tudo é muito da forma, né? Tem vezes que tu vai. Teve pessoas que já, quando eu jogava, diretores já falavam coisa rindo pra mim que eu saí chorando de vergonha de não ter feito. E tem pessoas que já chegaram gritando comigo e não fez efeito nenhum. Ou já chegaram gritando comigo e fez efeito. Então tudo
é a forma de falar com o jogador. Mas pode garantir para o torcedor que isso existe aqui, né? E para qualquer jogador, né? Eu acho que uma das coisas que me dá muita segurança falar com qualquer jogador é porque tudo que eles viveram ali eu vivi, né? Então hoje eu sei o que é perder, eu sei o que é ganhar, eu sei o que é ficar machucado, eu sei o que é estar fora, eu sei o que é ser cortado, eu sei o que é jogar bem, o que é jogar mal. Então eu sempre falo que o mais prejudicado quando as coisas não acontecem é o jogador. O jogador é o que mais sabe quando jogou mal e quando jogou bem. Então, quando eu vou conversar com ele, eu sei muito bem o que a gente vai falar e pode ter certeza. Se o tom for de tom mais alto, ele fala mais alto, se for tudo é identificando cada situação. Mas eu acho que o princípio de tudo, cara, que é o que vale muito, o que faz a diferença é o respeito. Respeito pelo cidadão, pelo homem, entendendo que nós estamos avaliando o ser humano e não máquinas, né? Então as coisas não vão sair sempre como a gente quer, como a gente imagina, entendendo que do outro lado também tem seres humanos que também estão capacitados, também estão trabalhando para que possam vencer também. Então não se joga futebol sozinho, o Cruzeiro não vai entrar para segunda-feira, não, nós vamos fazer o que a gente quer, não, tem um monte de adversário que também tem planejamento, que tem trabalho. Então, o princípio de tudo, cara, é ver sempre o lado humano estar em primeiro lugar, né? Então a gente tem que pensar que todo o trabalho, todo o treino, toda a tecnologia, toda a ciência que a gente tem muito evoluída aqui no Cruzeiro, ela é importante, mas a gente não pode esquecer que ela vai ser solucionada ou resolvida pelo ser humano. Então a gente não pode nunca esquecer o lado humano, né? Assim como vocês têm, né, a tecnologia de vocês, mas ela é feita por vocês, né? Um ser humano ali digitando ou conduzindo. Então a gente não pode nunca esquecer o lado humano e eu tenho muito isso com o jogador. E o lado humano é sempre falar a verdade, né? Falar a verdade, só acho que a verdade com as formas, né, de falar, você pode muito bem fazer o cara entender, né, uma coisa falando de uma forma passiva, muitas vezes não entender, querendo falar a mesma coisa de uma maneira agressiva. Eu acho que conecta muito com isso que você está falando agora. Eu sempre tive a dúvida de como que começa o vestiário campeão. Eu sempre tive assim, essa curiosidade de saber o que rola ali dentro. E na sua função hoje, você tem que tratar com tipos de pessoas muito diferentes. É igual a gente estava falando aqui agora, a gente assistiu um treino, você sabe um cara diferente, carioca, marrento, mas diferente dele, tem o Rafael, que é um cara mais reservado. Ezequiel, contido. Assim, é o que o Perdigão falou uma vez, eu acho, numa entrevista, que jogou, acho que você jogou que tem um jogador que é escolhitrão, mas tem também aquele que é vinhozinho. E que aí uma diversidade muito grande. Como é que é? Tem o jogador escolhitrão e tem o vinhozinho. E tem um latão de escola também, né? Aí, como é que trabalha com tanta gente diferente em prol de uma coisa só? Quando começa esse vestiário campeão? Eu posso inteirar a pergunta dele? Que eu vi uma história em 2013 que, quando acabou o primeiro jogo, o Gilval veio conversar com os jogadores, você pediu a palavra e falou que era um clube muito unido, que você nunca tinha participado de um clube que era tão unido. Se for verdade, eu gostaria que você nos inteirasse e contasse a história e por que esse grupo era tão unido. Bom, cara, eu tô achando muito legal esse papo, né? Porque que bom, velho. Tem coisas que são importantes a gente conseguir entender. Não é aquelas primeiras perguntinhas marcadas. Não é. Porque a gente sempre fala que o jogador fala do jogador. Eu sempre falo que o jogador responde a mesma coisa, mas será que as perguntas não são sempre as mesmas também? Justamente. Então, sempre são. Então, cara, eu penso que isso que tu falou é a pura verdade, né? Nós estamos num grupo de 25, 30 pessoas, cada um com uma cultura, cada um com uma criação, cada um com um jeito. Sabe no Facebook? E nós temos que tentar pegar alguma coisa que seja única, né? Que mexa com todos, né? E o que mexe com todos? Primeiro é entender que todos ali tinham um sonho, né? Todo jogador tem um sonho de ser um jogador de um clube grande. Isso é uma coisa que é única. Cada um tem o seu jeito de viver, mas isso é único. Todo jogador gosta, quem não foi, ouviu falar, ou quer ser campeão, ou já foi e quer continuar sendo campeão. Isso aí também é uma coisa única.
Num grupo onde tem tanta diferença, você tem que ter capacidade de pegar aquilo que as coisas que são únicas, né? Que são as coisas que todos querem o mesmo objetivo, né? Todos querem ser bem tratados, todo ser humano quer ser bem tratado, todo ser humano quer ter uma estrutura, todo ser humano quer ter um grande clube para trabalhar, todo ser humano quer ser respeitado. Então essas coisas que fazem um grupo com tantas pessoas diferentes caminharem junto, né? Porque como tu falou, isso é uma capacidade que a gente como diretor a gente tem que ter, que talvez eu vou conversar com fulano e ele fala uma gíria e eu tenho que me adaptar e falar com ele desse jeito, e o outro talvez eu tenha que chamar no canto, o outro talvez eu tenha que gritar, e essa capacidade é uma coisa importante. Mas tem algumas coisas que são únicas num grupo de futebol, e essas coisas que nós temos que abordar, as coisas que são únicas. Em relação ao que tu falou do nosso grupo também de 13, 14, tinha muitas diferenças, muitas. Pode abrir aqui, mas tinha muitas diferenças. Nós tínhamos as diferenças. Até o dia que a gente se juntou, eu falei, pessoal, a gente tem várias formas de ganhar o campeonato. Eu já ganhei campeonato com um time que ninguém se dava bem, eu fui um campeão. Mas eu ganhei mais campeonato com times que se davam também. Tem todas as formas de ganhar. Acontece que com o time que não se dão bem, você vai ter um convívio o ano todo com esse cara ao teu lado, porque aqui a gente vive mais, eu vivo mais com o Guilherme do que com a minha esposa. Então seria muito ruim eu estar todo dia aqui e não estar bem com o Guilherme. Então nessa conversa de 2013 eu mostrei isso para os jogadores, assim, agora, ou a gente se resolve e caminha tudo junto, porque querendo ou não amanhã eu vou estar contigo e tu vai estar comigo, e vai ficar ruim, pô, não posso sentar na mesa ali, ou sento, não tem papo, ou a gente se junta e vai caminhar junto. E a partir dali a gente resolveu em 13, né? De caminhar junto e de resolver uma coisa com o outro. Até naquele momento tinha uma coisinha ou outra e falou, cara, não é hoje nem amanhã que eu vou estar resolvendo contigo, isso é uma questão de tempo, mas que a gente procure resolver. E assim caminhamos junto e eu sempre falo para os jogadores, onde é que tu forma amizade no futebol? Eu nunca vi times de amigo que brigou para não cair, que caiu. Pergunta para as pessoas quem eram os amigos deles, todos os jogadores que foi campeão não sei aonde, que foi campeão. Hoje vai ter um jogo lá do pessoal, né? O pessoal que fez história no Cruzeiro, está tendo que fez história no Cruzeiro. Por que eles estão lá juntos? Porque eles ganharam coisas juntas. Você não faz amizade com o jogador só passando prova no futebol, brigando para cair. Pergunta os times que caíram se eles têm amigos, velho. Naquele plantel deles, não formam amizade. Pode até ter, mas é menos, né? É menos. Tá tendo a cadeira. Amizade no futebol é aquele cara que faz tu botar a história, que faz tu botar troféu para dentro da casa, que faz tu botar a condição melhor, contratos melhor. Essas eram as amizades que ficam. Então é isso que a gente mostrou naquela reunião em 2013, que a gente tenta mostrar a cada um um jeito, da maneira que a gente vai falando. Não precisou fazer isso nesse grupo, esse grupo já tem uma amizade muito grande, e a gente vai colocando algumas coisas mais pontuais assim, mas o trabalho aqui está sendo bem tranquilo de fazer, porque já é um clube que tem uma raiz já de vencedor. Ô Tinga, sua carreira dispensa comentários. Agora, como gerente de futebol do Cruzeiro, aonde você espera chegar nessa função? O que você planeja, o que você almeja, ou o que você espera conquistar assim com... Porque pra gente, eu acho que hoje pro Cruzeirense falta um Mundial, né? Que a gente tá querendo. E o Centenário tá aí, né? É, o Centenário tá chegando. Cara, eu sou fascinado. Eu falo Mundial porque o Cruzeirense sempre pensa grande. Não, e tem que pensar, né? Tem que pensar. Quem tem 2 Libertadores tem que pensar no Mundial, né? Cara, eu tenho uma coisa na minha vida, quem me conhece sabe disso, cara. Até porque eu estou aqui hoje no Cruzeiro, né? E eu tenho nessa, graças a Deus, essa abertura, essa entrada em todos os lugares que eu vou. As pessoas que viajam comigo sabem como eu sou recebido nos lugares onde a gente vai jogar, qualquer clube que a gente vai jogar, a maneira que eu sou recebido. Eu sei que isso se dá muito pela minha carreira, pelas conquistas. Então eu acredito muito que o que te dá base, o que te dá respeito no futebol, eu sempre falo também que eu nunca procurei ser ídolo, eu sempre procurei ser respeitado. E respeito ele vem por uma carreira sólida e pelas conquistas. Então, cara, eu tenho um objetivo na minha vida.
eu tenho que ser campeão. E aí, se possível, ser campeão daquilo que é a maior conquista, né? Que é o Mundial. Mas para isso a gente tem que ter, primeiro, metas possíveis, né? Nós não estamos na Libertadores, então eu não posso pensar em Mundial. Eu tenho que pensar no Copa do Brasil, no Brasileiro. E com toda sinceridade para vocês, esse ano, se der ruim aqui, nós temos que estar na Libertadores. Que bom. Um time como o Cruzeiro, o plantel que a gente montou, se der ruim, se a coisa não sair do jeito que a gente quer, a gente tem que estar na Libertadores. Isso para mim é bom trabalho. E eu sou verdadeiro com vocês, a gente pode juntar aqui em dezembro, vocês juntar aqui e falar, poxa, não foi um bom trabalho se lá não tiver na Libertadores. Eu estou aqui para isso. Mas com o plantel que a gente montou, isso é uma coisa que eu quero transmitir para o torcedor. A gente sabe disso. Mas a gente tem que entrar no futebol acreditando e sendo claro, mostrando aquilo que a gente tem como objetivo, como meta. E se não acontecer, a gente ser cobrado por ela. Eu acho que isso que faz também o futebol, né, um pouco mais claro, porque o jogador ele tem cobrança, né? O jogador quando ele entra dentro do campo e ele não faz as coisas, a gente cobra, o torcedor cobra, né? E eu também como diretor também quero ter minhas cobranças, também quero ser cobrado. E esse ano o objetivo meu, e acredito que da diretoria também, é nós ser campeão. E se der errado, não está na Libertadores. Que aí não está aqui. Isso é uma maneira de falar, né? Mas não é errado, né? Quer dizer que a gente chegou próximo e não conseguiu. Emendando essa pergunta, é o seguinte, uma coisa, vou usar o Cristiano Ronaldo como exemplo, porque é uma coisa que eu vejo muito nele, eu vejo que ele tem uma gana de sempre estar melhor. Amanhã ele quer estar melhor que ontem, ele quer sempre ganhar, perder. E às vezes eu vejo, por exemplo assim, não o Cruzeiro, mas o jogador brasileiro perde, às vezes fala, mas foi por isso, foi por aquilo. Como que você vê que hoje os jogadores têm essa gana de vencer o tempo todo? Cara, isso é uma das coisas que ainda não chegou o momento, né? Talvez daqui a uns anos você vão ter um pouco mais de proximidade. Isso é muito individual, né? Mas nós como grupo hoje, cara, quando a gente perde, cara, parece um velório, cara, de tão chateado que os jogadores ficam. Eu sei que o torcedor fica chateado pra caramba quando perde, mas os nossos jogadores, eles não ficam nem um pouco menos chateados que o torcedor. Então, até porque, além de ficar chateado, eles têm uma cobrança particular da carreira. O jogador sabe quando não vai bem numa temporada, talvez o contrato pode não ser estendido, talvez a carreira dele pode diminuir. Então, os jogadores, além de ficar chateados pelo resultado, tem a questão da carreira. Mas pode ter certeza que, assim como nós, todos os funcionários, né, e os jogadores ficam muito chateados quando perdem. E às vezes a gente tem que até mostrar para eles que vamos de novo, que quarta tem mais, porque os caras sentem muito. Aqui nós temos um monte de homens. Todos os jogadores que estão aqui têm um perfil de vencedores, né? E os que sobem da base também já tem uma estrutura lá de Cruzeiro, já é cobrado a ganhar dentro das categorias de base. Então todos os jogadores que estão aqui sentem muito isso, e eu noto isso. E o dia que eu não notar isso, que tiver um comportamento de uma derrota, que tiver alguma coisa que não mostrar, não estar sentindo, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a cobrar. E não precisou fazer isso, eu acredito que não vai precisar, porque aqui nós temos um monte de homens que sentem muito, eles sentem, a família sente, porque jogar futebol, deixa eu falar para vocês, não é mole, cara, não é mole você perder um jogo, e de repente você tinha uma apresentação do teu filho na segunda-feira, e teu filho te chamar para te levar para ver a apresentação e te dizer, pô filho, não vai lá para ir porque eu perdi o jogo ontem, talvez eu vou ser incomodado um pouco. Eu vivi isso, eu sei que os jogadores vivem isso, então é isso que a gente quer transmitir para o torcedor, para vocês que desse lado aqui dos jogadores tem ser humano que sentem muito, e ao mesmo tempo eu falo para eles, se a gente sente muito, a gente briga para que a gente não venha sentir essa dor. Eu sempre falo para eles, quando a gente entrava dentro do campo, a gente tem que deixar tudo lá dentro. Deixa tudo. Se tu perdeu o jogo e tu foi dormir, que é o pior sentimento que tem, que eu já tive isso quando fui jogador, você fala, pô, podia ter feito isso, por que eu não fiz? Isso é a pior coisa que tem. Agora quando você entra dentro do campo, deixa tudo, e mesmo que o resultado não venha, teu sono não vai ser o mesmo, não, tu não vai dormir, quando a gente perde, a gente não dorme. Mas pelo menos tu não tem nada de lance ou de preparação que tu não fez. Então, transmitir isso para vocês, nós temos aqui um monte de homens que sentem, e o dia que tiver um jogador que não sentir, que tiver um guarda-meio que não sentir, pode ter certeza que
eu vou representar aquilo que o torcedor sempre gostaria que a gente cobrasse. Mas não precisou e não vai precisar porque a gente tem atacado no perfil. Todos os jogadores que a gente sai para contratar, a gente conversa e fala da responsabilidade, como é o clube, o que a gente vai cobrar, o que a gente espera. E se a gente identificar isso já numa contratação que não tem esse perfil, não vai estar no Cruzeiro. Então pode ter certeza que todo mundo está aqui, tem um perfil e sentimento quando pega. Time, a gente teve o Kevin agora emprestado para o Guarani de Campinas, né, da base. O Xena também foi emprestado para isso mesmo? Foi Marítimo. Foi Marítimo, né, de Portugal. Eu queria saber qual a sua relação com a categoria de base do Cruzeiro, até onde você acompanha e se você também tem um relacionamento também com a garotada que está lá. Só completar, João, falando de base, quando um moleque sobe da base tem categoria, o Arthur, existe alguma conversa, algum trabalho especial feito por seu menino está subindo agora ou é natural, já é dos jogadores? Quando o jogador sobe, a gente procura sempre conversar, mostrar, quando dá tempo, né? Tem vezes que o futebol é dinâmico, dá para ver, sobe, o jogador já está aí treinando, e faltou alguém e tal, e os jogadores vêm para complementar um treino e de repente mostra o potencial e já fica, né? Isso é o que a gente mais gosta, é o que a gente mais espera, né? Então, e eu sempre fiz esse papel mesmo quando eu era jogador e faço hoje como gerente de mostrar para ele, segue, faz por ti, eu falo, faz por ti que ninguém vai fazer, mas dando tudo aquilo que o jogador merece, né, de carinho, de respeito. Os próprios jogadores têm sua maneira de conduzir, de deixar o jogador à vontade, né, quando ele faz aquela cerimônia do jogador conversar com eles, falar, enfim, brincar, até cantar, como você deve ter visto. Tudo isso faz parte de que o jogador se sinta um pouco mais à vontade, o mais rápido possível e seja integrado. Em relação a acompanhar a base, como eu entrei esse ano, como eu falei para vocês, eu tenho um foco, né? Eu sou muito prático, né? Às vezes as pessoas entram no futebol, que não é o caso do Cruzeiro, mas muitas pessoas que nesse meio tempo que eu estava estudando, eu via muitas pessoas cursando o mesmo curso que eu, cheio de planejamento, cheio de ideias no futebol. Eu sempre falava para esse futebol é dinâmico. Se entrar com esse monte de planejamento e a coisa não acontecer, se não ganhar, você não vai nem alcançar 10% desse teu planejamento. Então eu tenho algumas coisas que eu penso que de repente de aproximação da base, enfim, mas eu tenho um primeiro objetivo agora, eu quero primeiro ganhar, botar meu pé aqui, me consolidar como um gestor do futebol, até porque por o Klaus ser um ex-diretor da base, ele tem conhecimento total da totalidade da base. Então nós temos hoje aqui um diretor nosso, que além de ser nosso diretor, tem um conhecimento por estar há 6 meses atrás, estava ali na base. Então essa proximidade da base acabou sendo um pouco mais facilitada de conhecer as pessoas, porque nós tínhamos um ex-diretor da base. Mas te confesso que poderia estar um pouco mais próximo, mas como eles vêm toda semana treinar aqui, acabou que eles estão aqui mais próximos, que é a categoria sub-20, que está mais próximo da gente. Mas penso que tendo continuidade no Cruzeiro, na próxima temporada, tem algumas coisas que possam me aproximar um pouco mais, mas o futebol também acelerou, né? Antigamente a gente imaginava que o jogador, para chegar no profissional, tinha que estar com 20 e poucos anos, hoje com 16 já tem que estar dentro, que tem clubes que já está aparecendo jogador com 16, 17 anos, então talvez aproximar também essa categoria pode ser uma coisa para futuro, mas te confesso que eu não tenho participado muito da base, vou olhar alguns jogos, mas por causa de conhecer muitos jogadores tem facilitado isso. Joia, deixa eu só colocar para gravar aqui. Antes que a mulher entre aqui dentro me pega pela orelha. Gente, eu não sou muito habituado com isso, não. Esse é mais o papel da Fernandinha. Eu vou tentar quebrar o galho. Sem pressa, João. Obrigado, Tinga. Obrigado, meu amigo Guilherme Mendes, ao Alisson, pela iniciativa e pioneirismo do clube em abrir e ceder cada vez mais espaço aos veículos independentes feitos por nós cruzeirenses. Aqui está o Diogo representando no seu canal Cruzeiro Esportes, o Valdir no Cruzeiro, Pai Brito, Vinícius, Diário Celeste, o Gão, que dispensa comentários, apresentações, o Luiz, o Cruzeiro News e o nosso amigo aqui do GDG, Guerreiro dos Gramados. Queria saber de onde partiu essa iniciativa de abrir mais espaço para a gente, né, da nação 5 Estrelas costuma
encheu muito o saco do Faleiro, do Guilherme Mendes, pleiteando desde 2013, nem um pouco, cada vez mais espaço. E agora o clube está tomando essa iniciativa. Eu queria saber se é pelo tamanho que esses veículos estão ganhando e a representatividade cada vez maior deles, a qualidade do conteúdo que vem melhorando exponencialmente com o passar do tempo, desde a nossa criação até os dias de hoje, e o que levou vocês a cederem mais espaço para a gente nessa iniciativa, e também se tem alguma correlação com a nossa imprensa, que era bem tendenciosa, e essa iniciativa do clube de ceder mais espaço para nós, veículos independentes feitos por Cruzeirenses. Guilherme, antes de você responder, eu quero só emendar o que o João falou, porque eu tive o Fanáticos do Esporte Interativo, e os números do Esporte Interativo, quando eu cheguei lá, eles falaram uma coisa muito interessante para mim. Eles falaram assim: olha, a gente sabe que hoje no Brasil as maiores torcidas são Corinthians e Flamengo. Fato. Não cheguei a enfrentar o Flamengo no Fanático, mas enfrentei o Corinthians e ganhei deles, na torcida inclusive interativa, pela mídia, pela internet e etc. E eles falaram que eles já tinham os números, como eles, que a torcida do Cruzeiro é a torcida mais ativa e mais participante nas redes sociais em todo o país. Certo? Ou seja, então os veículos que estão aqui são veículos realmente de muita força, de muita expressão e responsáveis por isso. Primeiramente, obrigado pelos elogios, né? Pela presença de vocês aqui. Eu acho, João, que foi um processo de amadurecimento das duas partes, né? Já há algum tempo vocês vêm reivindicando, a gente vem conversando, o Diogo então é figura frequente, Valdir, enfim, são pessoas que têm constantemente procurado a comunicação do Cruzeiro e outras áreas do clube pedindo esse espaço. E nós fomos amadurecendo como é que a gente faria esse atendimento, né? Ele é inédito no futebol brasileiro. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu converso com as assessorias dos 20 clubes da Série A e alguns da Série B, e ninguém no Brasil até hoje ainda teve a oportunidade ou a vontade de abrir o clube como nós estamos fazendo hoje. Então essa é uma experiência que a gente está iniciando, a gente está acreditando que ela vai frutificar, que nós vamos ter uma convivência muito mais estreita daqui para frente, mas nós também vamos aprender os dois lados, né? Aqui comunicação, clube, gerência de futebol, diretoria, presidência, todo mundo vai amadurecer um pouco, e vocês, da parte de vocês, também vão a partir de agora entender mais o clube e vão ver que a realidade nem sempre é que as pessoas imaginam lá fora. Então a decisão de estarmos todos hoje aqui, primeiro aval do presidente do clube, Dr. Gilvan, quando foi procurado, e nós explicamos, fizemos a exposição da ideia do projeto. O Dr. Gilvan, na mesma hora, assinou e falou: pode trazer a turma para dentro do clube. A gente está com o aval do Bruno Vicentim, que é gestor, o maior gestor do futebol do Cruzeiro, com o aval do Klaus Câmara, do Pedro Moreira, do Tinga. Conversei com o Tinga de imediato: pode trazer, eu faço questão de estar junto com a turma, e se você quiser, eu sou o primeiro a participar desse bate-papo. Então esse é um processo que a gente vai crescer. Talvez a gente tenha algum deslize aqui na frente, a gente vai ter que fazer uma correção, e a gente vai aprendendo, porque nós todos aqui, tanto o clube quanto a torcida e vocês, nós todos temos o mesmo objetivo, né? Todo mundo está aqui porque a gente gosta, torce pelo Cruzeiro e a gente trabalha pelo Cruzeiro, né? Então o objetivo aqui é o mesmo. Então não tem como não existir uma aproximação, existir uma união entre a gente. E aí a gente vai aprendendo e tal. E que vocês forem sugerindo, que a gente puder acatar, nós estamos aqui para exatamente poder caminhar juntos, né? Queria agradecer demais ao Tinga, nós já estamos com 1h30 já de resenha. O Tinga é um cara que a gente tem... Tá, beleza. Eu vou te liberar para você falar. O Tinga é um cara que está aqui no Cruzeiro desde 2012. E ele é o que a gente chama de uma liderança natural, né? Muitas vezes a gente tem a ideia de um líder, a gente acha que o líder é o cara que fala mais alto, é o cara que fala mais bonito, é o cara que tem a melhor apresentação física, o cara que é mais rico, né? Ou que tem mais tempo de casa. E muitas vezes não é isso. O líder é o cara que consegue chegar num ambiente e coloca as ideias dele de uma forma muito natural e o grupo aceita. Então em 2013 e 2014, quantas vezes a gente estava ganhando, todo mundo comemorando, e o nosso ministro, como ele revelou há pouco tempo no programa da Fox, né? O nosso ministro estava lá dentro do grupo cobrando dos caras: moçada, nós ganhamos, mas ainda falta muita coisa, né? Quando a gente perdia, o Tinga também tinha esse papel lá dentro. E o Dr. Gilvan olhava e falava: um dia eu vou colocar o Tinga para ser um gestor aqui
no futebol do Cruzeiro. E aí, infelizmente, o final da carreira do Tinga como atleta não foi como ele gostaria, nenhum de nós, né? Teve aquela infelicidade de uma lesão aqui dentro do clube, precisou antecipar a aposentadoria na bola, e aí o presidente falou, olha, eu acho que o ideal seria o Tinga realmente agora dar uma desligada para que ele pudesse se preparar para um dia ele assumir um cargo. E por coincidência, esse era exatamente também o pensamento do Tinga. Então, quando o doutor Gilvan fez o convite para que ele viesse participar como gerente, era para ocupar, vamos dizer, este meio de campo, né? O Tinga costuma dizer muito que é construir pontes no futebol, né? Mas talvez ligar a defesa ao ataque, né? Ligar dois setores do clube. E ele tem cumprido um papel que, assim, para a gente, assim, cada dia, para mim, é mais extraordinário essa convivência. Chego em casa, às vezes, falo com a minha mulher, pô, o Tinga hoje me ensinou uma outra coisa que eu nunca imaginei na minha vida. E assim a gente vai crescendo, né? Nós vamos acertando, vamos errando, mas aqui dentro, todo mundo que passa daquele portão, a gente só tem uma coisa na cabeça, é tentar fazer o melhor e acertar, né? Eu brinco muito contigo sobre o planejamento. Eu falo, pô, Tinga, quando a gente perde, a gente ouve na imprensa, o planejamento foi errado, né? Os 20 clubes que estão disputando a Série A, os 20 fizeram um planejamento, e que nem sempre o melhor planejamento vai ser o campeão. Porque tem uma série de fatores, como o Tinga exemplificou aqui na história da estrada, tem coisas que acontecem fora da nossa previsão, do nosso controle, né? Então ele falou assim, tem uma previsão de 6 horas de um deslocamento de carro daqui até o Rio de Janeiro. Abasteceu o carro, calibrou os pneus, tudo arrumadinho. Aí ele cruza com um caminhão, bate uma pedra no vidro do carro, quebrou, o Tinga tem que parar, tem que entrar numa cidade, trocar o vidro, né? Vai chegar com 3, 4, 5 horas, ou nem vai chegar no Rio de Janeiro naquele dia, talvez ele tenha que voltar para Belo Horizonte. E aí foi erro de planejamento? Não, isso foi um imprevisto, né? E no futebol isso acontece demais com a gente. Então, assim, planejamento, uma outra coisa que eu falo muito com o Tinga, sobre estratégia, né? Por que o clube às vezes não revelou isso ou aquilo? Não revelou. Não é porque o clube queira esconder alguma coisa da nossa torcida ou da imprensa. Isso não existe. Não vamos esconder que a torcida não pode saber disso. Não é porque faz parte do nosso negócio. Então, o treinador, vocês presenciaram, vocês vieram aqui e acompanharam o início do trabalho do Mano hoje. Em um determinado momento, ele fez um sinalzinho lá para mim, não sei se vocês viram. Guilherme, por favor, pede para o pessoal dar licença. Ele está lá embaixo, treinando jogadas, treinando pênalti, treinando falta, e ele não quer que essas informações cheguem ao nosso adversário. Não é que a informação não pode chegar para a torcida do Cruzeiro, não faz sentido isso, né? Estamos escondendo aqui a jogada que o Mano, não, nós estamos escondendo do Renato Gaúcho e dos jogadores do Grêmio. Então muitas vezes as informações no futebol, elas ficam guardadas, porque elas fazem parte do negócio, né? Então estamos negociando com o Sassá, ficamos negociando com o Sassá várias semanas. Nosso ministro foi lá no Rio de Janeiro, se sentou com o Sassá, que tinha convite de outros clubes, inclusive do exterior, vocês noticiaram, Samuel Venâncio noticiou lá que tinha proposta da Rússia, tinha isso tudo. E nós fomos lá quietinho, no silêncio, convencemos o Sassá, e ele está aqui dentro, né? Então, quando a gente fecha patrocinador, a mesma coisa, está fechando a mudança do material esportivo. Então tem uma série de coisas que o clube precisa se preservar, né? Mas na medida do possível, que a gente quer exatamente aumentar essa proximidade com vocês. Não, eu queria... Ô Diogo, rapidão, porque eu vou ter que sair, porque eu estou indo para Sete Lagoas, porque eu vou participar de algumas coisas lá do evento que vai ter lá os jogadores do Master, né? Mas eu queria só primeiro deixar um agradecimento ao Guilherme, ao Tinga, ao Cruzeiro, e lembrar todo mundo aqui que o time encerrou a carreira em 2014, mas quase ninguém se lembra de um fato muito importante que eu falei sobre o programa do Cruzeiro que a gente teve junto. O Tinga fez parte do jogo mais importante, ao meu ver, daquele ano de 2014, que foi o jogo Cruzeiro e Palmeiras, lá em São Paulo, 2-0, gol do Manuel, né? 2 gols do Manuel, naquela ocasião. E no primeiro tempo, o Palmeiras estava dominando o jogo, mas dominando muito mesmo o jogo, estava um jogo muito complicado, um jogo muito difícil, e naquela época a tabela ainda estava bem embolada, né? E tal, e o Cruzeiro tentando almejar e dar aquela arrancada no campeonato. O que aconteceu? O Tinga entra em campo, né? E naquele momento a gente começa a ocupar o meio campo e domina o time do Palmeiras, e o Palmeiras perde toda a iniciativa. E dali pra frente começa a arrancada realmente rumo ao tetracampeonato, porque dali
Ninguém alcançou o Cruzeiro mais, vocês forem lembrar. Então, mas ninguém se lembra, e poucos se lembram que foi com a entrada do Tinga naquele jogo que realmente a coisa mudou de figura. Então, muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade, ao Tinga pela história com o Cruzeiro, principalmente pela sua dedicação agora e militância no nosso grupo. Pô, legal, cara. Interessante tu lembrar isso, porque é uma das coisas que eu falo muito com os jogadores, né? Às vezes o jogador se preparar aqui, porque às vezes ele vai jogar 5 minutos ou 10, naquele jogo eu joguei, se não me engano, 25 minutos. Talvez você vai jogar os 25 minutos mais importantes da partida. Talvez se você é um defensor, você vai entrar para segurar um resultado. Se você é um atacante, você vai entrar de repente para fazer o gol, para mudar, né? Então isso a gente viveu na prática e mostra para eles que... Porque é legal que hoje o torcedor também enxerga coisas. O torcedor não é porque nós estamos dentro trabalhando que nós sabemos mais que o torcedor. Nós sabemos que nós estamos aqui dentro, mas tem torcedor que também conhece futebol e vê futebol. Você está falando, você viu uma coisa que eu lembro que o Guilherme naquele jogo, depois do jogo, que eu fui até falar depois desse jogo, o Guilherme falou assim, pô, cara, só acabou o jogo estava horrível. O Marcelo falou para mim, pô, tu acertou o jogo para mim, eu tava. Que são esses detalhes que fazem a diferença no grupo. A gente sabe que a gente vai precisar de todo mundo, talvez um jogador jogar 5 minutos, mas os 5 minutos mais importantes da partida. Então é isso que a gente vivenciou, é o que eu tento transmitir para os jogadores hoje. Talvez se nós perdesse aquele jogo, nós não tinha uma sequência depois, não estaria hoje feliz como poucos clubes que tem, né, tantos títulos brasileiros. Então é legal lembrar disso, que a gente não está louco, porque eu falo isso muito para os jogadores. O cara trabalha, talvez você vai jogar os 5 minutos que vai te colocar na história, né? Assim como foi lá no Inter, o Gabriel jogou 3 minutos, deu o Mundial e hoje é o maior ídolo do clube. Então você prepara. Ainda contando a história bêbada aí ainda. Enquanto história aí, fica boa história. Né? Mostrando com o pezinho. Aqui, só para poder fechar, Tinho, eu quero aproveitar a oportunidade, porque é o seguinte, Ogão, segurei. Eu falando aqui pra gente que tá aqui agora, eu acho que pra gente também é legal, todo mundo aqui, embora o trabalho seja diferente, a gente tá unido, velho, no mesmo propósito, porque isso que o Cruzeiro tá fazendo aqui pra gente é muito bacana. Embora cada um faça um trabalho diferente, eu já fui da Guerreiro dos Gramados, eu já fui do Cruzeiro, tá aqui o Valdir, tá aí a Guerreiro dos Gramados. Acho que todo mundo tem que caminhar junto nesse propósito, velho, entendeu? Cada um na sua forma e tal, mas hoje a gente já abranger dessa forma que o Cruzeiro abrindo espaço pra gente e tentar caminhar junto com o clube, né? Que seja uma via de mão dupla também. E que fique claro que hoje todos nós viemos aqui, soubemos respeitar as regras impostas, então assim, nós nunca queremos entrar aqui no Cruzeiro para atrapalhar, cornetar ou qualquer coisa do tipo. A gente vem e respeita as regras e apenas quer trabalhar. As regras fazem parte de qualquer coisa, claro, na casa da gente, né? O pai que manda a hora que a gente tem que levantar. O Klaus está aí, também veio prestigiar a gente. Em breve o Klaus vai estar uma manhã dessa aqui batendo papo. O Bruno selecionou para a gente um material exatamente do Tinga dentro do vestiário, falando com os atletas e tal. É uma coisa que a gente, acho que a gente já mostrou esse material alguma vez? Ou não? Esse não, vai ser inédito. Vai ser inédito. Já vai atrasar, eu ia sair do negócio. Não, isso aqui, se você está com o seu compromisso, eu mando para você. Pode ser? Bruno, para passar lá, como é que faz? Essa cobrança que o Tinga faz, essa palavra de incentivo que ele tem dentro do vestiário. Oi? Vou aproximar. Vamos assistir. Você nem sabia que ia gravar. Vamos conhecer um pouco mais do trabalho do Tinga aí no dia a dia, galera. Galera toda da internet tá aí. Antes do final contra o Atlético no Independência. Aí, ó. Tá ok. Vamos ver aí um pouco do trabalho do Tinga nos bastidores. Coragem de abrir o pendrive assim. Seu pendrive tá muito suspeito então, viu? Tá ao vivo aqui, viu, Bruno? Cuidado. Pior que não tá passando vídeo aqui. Mas a gente tem isso no celular, tá fácil. Eu vou mandar pro WhatsApp. Combinado, combinado. Pelo próprio telefone do seu celular aí, a gente deve ter uma dimensão. Pode mandar também, tranquilo. Pode mandar, depois a gente celular pra ele, depois a gente manda.
Tranquilo. Encerrando a live aqui, galera. Se quiser chegar mais pra frente pra ver. Até a próxima. Manda pra cada um. É? Eu queria só pra ele não perder o momento. Bota no microfone. Bota o microfone. Minha mãe faz muito isso comigo. Pra arrumar o quarto, esse tipo de coisa. Mas a gente envia, vai ficar mais fácil. Manda pra vocês, pena que o óculos não tá. É. Só pra. Tranquilo. Depois eu vou lá ver se tem outra coisa. Um óculos. Só pra. Essa, na verdade, até dá pra Pessoal, primeiro eu agradecer, né? O Guilherme agradecer vocês aí. E o que você achou, tio? Cara, sinceramente, eu sou muito sincero. Achei muito legal e eu acho isso importante. Eu vou te falar um negócio. Nesses 2 anos que eu fiquei parado, eu fui convidado para ser comentarista, para ser auxiliar técnico, para ser treinador, 500 coisas, né? Quando eu fui convidado para ser comentarista, eu cheguei a dar uma balançada, assim, mas eu falei, pô, eu não vou ficar falando jogador, eu sei quanto é difícil lá dentro, né? E quando eu cheguei a pensar em ser comentarista, eu pensei assim, se eu fosse comentarista, o que eu ia fazer? Eu ia pegar em todos os clubes do Campeonato Brasileiro, eu ia fazer pelo menos eu ia pedir, eu quero fazer uma visita aí, conhecer o trabalho, para que quando eu fosse comentar, eu pudesse falar. Ter base para falar. Se eu visse dentro de um jogo um goleiro ir lá na área, eu ia falar, pô, isso não é loucura, eu vi o cara fazendo treino, estou dando só um exemplo, né? E é o que eu vejo aqui em vocês hoje, cara. A partir do momento que vocês vêm perto do clube e conhecem as coisas do clube, vocês vão poder falar com base. De forma diferente. De forma diferente, entendendo do nosso lado. Então, eu acho isso muito importante, cara. Isso é uma coisa que todo mundo que quer falar de futebol, fomentar futebol, tem que se aproximar de conhecer futebol. Porque senão a gente fica só falando aqui. Os treinadores têm que estudar, os gestores têm que estudar e as pessoas que vão comentar também. Porque não é só ver futebol que a gente consegue entender as decisões do futebol. Então, acho muito legal isso. Acho que vocês deveriam procurar isso cada vez mais aqui dentro do clube, em tudo que é a área, que com certeza vocês vão ter mais domínio para falar sobre as coisas. Acho que parabéns por vocês terem essa vontade de estar aqui, né? Aqui todo mundo tem vontade de estar dentro da troca, principalmente nós, cruzeirenses, né? E agradecer vocês, né, por tudo. Dizer para vocês, cara, até respondendo uma brincadeira que ele fez, uma pergunta ali, de se clássico é diferente, né? Eu parei de jogar faz 2 anos, né? Desde que eu parei de jogar, eu nunca joguei bola, não tive vontade de jogar bola. Não jogo, às vezes o pessoal brinca, eu não jogo, né? E teve uma vez que eu senti muito, né? Até agora, após o jogo do Corinthians, o Romero veio conversar comigo, né? Depois do jogo, ele falou, pô, tio, pra te contar uma coisa. Tu viu um jogo desse aí, tu não fica com vontade de jogar assim e tal. Até porque o Romero tem algumas coisas que eu não vejo muito parecido nele, assim, essa determinação também, essas coisas. E eu falei assim pra ele, pô, eu te confesso que até então eu não tinha isso, eu tive 2 vezes. Uma foi no jogo contra o Corinthians, né, que eu me senti aquela coisa de querer estar dentro, mas a primeira vez que eu fiquei mal mesmo, assim, que eu fiquei tão nervoso de querer estar dentro, foi no primeiro clássico do ano, que era a torcida da primeira liga, que era a torcida dividida. Gol da Gol, não foi? Gol. Não, desse ano. Desse ano. Foi do Arrascaeta, foi do Arrascaeta. Aquele jogo, por pouco eu falo assim, balançou, acho que não vou conseguir trabalhar. Acho que não vai ser essa minha profissão, não. Mas graças a Deus foi só naquele jogo e agora contra o Corinthians, né? Porque o clássico é diferente e o jeito que a gente jogou aquele jogo, que a gente já começou amassando desde o primeiro tempo, isso foi me levando
Então, respondendo a pergunta, o clássico é diferente mesmo. E quando tem as duas torcidas e a nossa ainda comemorando, melhor. Então, essas duas vezes eu senti as pernas tremer. Valeu, rapaziada. Valeu. Eu me dei muito mal no jogo contra o Corinthians, que eu resolvi assistir do lado do Tinder. Estou com a canela toda marcada. Moçada, semana que vem a gente deve trazer para vocês conversarem com o Eduardo Pimenta, que é o fisiologista. Um papo super bacana, a gente deve fazer, inclusive, lá no auditório, para fazer uma projeção de imagem, umas avaliações físicas, para vocês entenderem exatamente o que o Tinga falou hoje mais cedo, por que às vezes a comissão acaba optando por poupar um jogador ou outro e tal, e às vezes o público externo não entende. Vocês estão convidados para voltar no próximo sábado. Sensacional. Bom fim de semana para todos, bom domingo, bom domingo e até segunda. Vamos vencer, hein? Vamos vencer a segunda. É isso aí, pessoal. Vamos finalizando aqui a transmissão de hoje, esse acompanhamento, né, a abertura que o Cruzeiro deu pra gente aí, estar mais próximo do clube, acompanhar o dia a dia. Nesse primeiro momento acompanhamos o treino e fizemos um bate-papo com o Tinga e já temos o próximo compromisso marcado para o próximo sábado. Exatamente, o próximo compromisso marcado com o fisiologista do Cruzeiro vai ser mais um papo interessante aí para vocês da Cruzeiro Esportes, então fiquem ligados, fiquem atentos, porque conteúdo aqui tem de sobra. É isso aí, galera. Às vezes a gente critica a diretoria, mas nessa aí, com certeza, mandou muito bem a diretoria do Cruzeiro e dá espaço pra gente, que é da internet, está aí cobrindo o Cruzeiro, encerrando a transmissão. O Aldizão tá ali do lado ali também. Vamos ficando por... Vamos ficando por aí, galera. Um abraço pra vocês e até a próxima. Tamo junto.